hoje, que é fraternidade. Eu queria passar um vídeo rapidinho. Bom dia de novo. Eu queria abrir a manhã de hoje com esse vídeo. É uma música da década de 70, né? Acho que a maioria aqui lembra. Foi sucesso na voz da Rita Lee. E hoje aqui a intérprete é a Elizabeth Lacerda, uma companheira de divulgadora da doutrina espírita. Bom, o assunto que eu vim falar para vocês, na verdade, eu vim apresentar o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário a respeito sobre fraternidade, né? Acho que a maioria daqui sabe quem é o personagem desse vídeo, né? A música fala sobre José. E quem foi José? José foi o ser humano, a figura masculina, escolhida para ser o tutor de Jesus Cristo. E aí eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, quem aceitaria o convite para ser o tutor de uma criança, de um espírito que viesse para salvar-nos, né? Como Jesus veio. É uma reflexão que a gente gostaria de fazer em cima de como deve ter sido, né, para José aceitar o convite. Aceitar o convite de uma missão grandiosa. Talvez, se não fosse por ele,
a humanidade hoje seria diferente, o cristianismo seria diferente. Então, a minha ênfase aqui, a figura de José, é no sentido da fraternidade, né? José foi convidado, num primeiro momento sentiu medo, sentiu angústias, mas não declinou, ele não fugiu do propósito que tinha sido apresentado a ele. E o resto da história a gente já sabe, né? Antes de mais nada, queria agradecer à casa pela oportunidade da divulgação, em especial na pessoa da Rosalina, que desde fevereiro desse ano, quando tomou conhecimento do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, lá no Congresso Nacional, em Goiânia, assumiu a responsabilidade de apadrinhar uma criança, e não só isso, né? A gente tem tido contato ao longo desses últimos 6 meses, ela tem feito bastante o apoio à causa. Eu não sei se aqui alguém já conhece o Fraternidade, se tiver alguém aqui, gostaria que levantasse a mão. Que bom, né? Nós temos aqui mais de 10 pessoas que conhecem o Fraternidade. Para quem não conhece, eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas antes de explicar daqui a pouquinho, eu queria me apresentar. Meu nome é Ranieri, eu moro atualmente em Campinas, mas sou daqui de São José do Rio Preto, nasci aqui e com 14 anos fui para Campinas. Lá constitui família, trabalho e venho a Rio Preto uma vez a cada 40, 50 dias visitar meus pais que moram aqui, e todo domingo que nós estamos por aqui a gente frequenta a casa aqui, e é um prazer hoje pela primeira vez estar aqui falando e não ouvindo. Não sou palestrante, não sou autor de livro espírita, sou apenas um divulgador do trabalho da fraternidade, ok? Lá atrás, quando eu conheci a minha esposa, quando a gente era adolescente, a gente combinou que quando casasse, teríamos 10 filhos. A gente, quando é jovem, a gente é meio destrolado, né? Então, a gente combinou que ia ter 10 filhos. Isso por quê? Antigamente era comum, né, as famílias ser grandes. A minha família do meu pai tinha muitos filhos, da minha esposa também. E a gente imaginava o quanto é bom ter essa família numerosa. E casamos, depois de 5 anos, tivemos o primeiro filho. E a gente viu o quanto é difícil, né, ter um filho. O quanto é difícil cuidar de um filho. Durante os primeiros 11 meses, meu filho, naturalmente, deu os trabalhos que todo filho dá, né? Mas, em especial, deu bastante, porque ele chorava toda noite, ele tinha refluxo, e a gente só descobriu isso com 1 ano. Então, foram 11 meses de falta de sono, toda noite. E, de certa maneira, que a gente repensou em ter 10 filhos, né? Porque o primeiro já veio para mostrar que não é fácil. Mas quando ele tinha 1 ano e pouquinho, a gente foi apresentado, depois de uma palestra numa casa espírita, a gente foi, na verdade, convidado a fazer parte de um projeto. Nós saímos da casa espírita e tinha um cartaz na parede que convidava famílias para fazer um trabalho naquela época, isso em 1998, um trabalho de acolhimento familiar. Não sei se alguém daqui já conhece. Hoje já é projeto de lei. Quase todos os municípios do Brasil já têm esse serviço, apesar de ser muito pouco difundido. Mas, naquela época, em 1998, era um projeto muito além do tempo. Por quê? Porque esse projeto formava famílias para receber nas suas casas crianças vítimas de violências, que estava vivendo em abrigo, e enquanto a família não podia cuidar da criança, essa criança, para não viver em abrigo, viria para a casa de uma família, né? Nós olhamos a proposta, eu comentei com ela, falei, poxa, é a chance da gente ter um monte de filho, né? Um pouquinho a cada tempo, e não ter que fazer 10 filhos, né? E minha esposa trabalha, sempre trabalhou, o período de gravidez toma tempo da mulher, né? Então, a gente achou que seria uma proposta ideal para a gente manter aquele sonho de ter uma casa cheia de filhos e, ao mesmo tempo, não ter que fazer filhos, né? E assim foi feito. Nós fizemos o treinamento,
depois de 3 meses, a gente estava acolhendo a primeira criança. Essa primeira criança ficou com a gente 3 anos e depois retornou para o grupo familiar, né? Depois de recomposto, voltou para o grupo familiar. E de lá para cá a gente acolheu mais de 7 crianças nesses últimos 18 anos. Nós temos 3 filhos, temos mais 2 que estão vindo a caminho, então nós já estamos chegando nos 5. Para 10 falta pouco. Mas o mais importante que eu queria dizer é o seguinte, assim como o vídeo do José mostra, quando nós resolvemos tomar essa atitude de participar desse projeto, na época a gente dividiu com os pais, amigos, nós dividimos com várias pessoas a nossa vontade de fazer esse trabalho. E o que a gente mais ouviu na época foi pessoas dizendo assim, mas pessoas boas, tá, pessoal? Não é pessoas más, não. Pessoas do grupo familiar. Mas por que vocês vão fazer isso? Vocês têm um filho, têm condição de fazer mais filho, por que cuidar do filho dos outros? Né? Quem pare tem que cuidar. Né? E a gente, então, ouviu isso dentro da própria família, dentro da própria comunidade, dentro da própria sociedade, essa estranheza do porquê de fazer, entre aspas, o bem, né? De ser tutor de uma criança, sendo que ela nada tem a ver com a gente. Mas como eu e a minha esposa sempre acreditou no que a doutrina fala, no que o Evangelho prega, a gente não deu ouvidos, né? E a gente prosseguiu no trabalho. Então, como eu falei, esse trabalho já tem 18 anos, a gente já acolheu mais 7 crianças, e é um trabalho que nos deixa muito feliz, não só pela relação, né, de cuidador de uma criança, mas principalmente de nos expor perante a uma sociedade, perante a um conjunto de fatores que às vezes nos deixa frios, que nos deixa às vezes longe do que aquilo que Cristo pediu para nós. Recentemente, há menos de 6 meses, nós tomamos conhecimento também de um outro projeto em Campinas, que fazemos parte agora, que chama Acordar. Né? É o apadrinhamento afetivo, que busca famílias, não para receber crianças em casa, né? Mas estabelecer vínculo com crianças que estão destituídas da família, que moram em abrigos e que estão em fase de adoção. A gente sabe que no país a questão da adoção ela é muito complicada, crianças acima de 3 anos dificilmente são adotadas. Né? E essas crianças que têm mais de 3 anos acabam passando até a maioridade em abrigo. Então a gente, lá em Campinas, tem esse projeto, esse programa da prefeitura, que chama Acordar, que estabelece que uma família se aproxime de uma criança, não para adotar, apenas para receber no final de semana em sua casa e ser um padrinho, né? Ser uma referência, porque a maioria com 18 anos vai para a rua, é posto para fora dos abrigos, e sem referência é difícil. Então nós também estamos participando desse projeto Acordar. Aí alguém deve estar pensando assim, puxa vida, mas por que ele está falando tudo isso? Né? Acolhe, apadrinha, né? Será que ele faz curso para santo também, né? Tem muita gente que acha que quem faz o bem está fazendo curso para santo, né? Antes fosse, né? Antes fosse, porque a doutrina nos conclama para pensar no outro, mas não é nada disso. É simplesmente uma questão de facilidade para mim, para minha esposa, para o meu grupo. É uma facilidade e, mais do que isso, é uma oportunidade de trabalhar. Nós temos facilidade de trabalhar com crianças, tem outras pessoas que têm facilidade para trabalhar com idosos, tem outros que têm facilidade para trabalhar com animais de rua, e por aí vai. Né? Bom, o Fraternidade Sem Fronteiras entrou na minha vida em 2012. Em agosto de 2012, eu vi uma reportagem, não sei se alguém daqui viu, no Record Repórter. Domingo à noite, tem um programa da Rádio Record, da TV Record, e passou lá o Drama dos Órfãos de Moçambique. Alguém aqui assistiu nesse dia? Só uma pessoa, 2. Então, esse programa, 3.
Então, esse programa mostrou a realidade dos órfãos de Moçambique, né? Moçambique, um país da África subsaariana, é o quarto IDH mais baixo do mundo, é o país que hoje tem 1.200.000 órfãos. 1.200.000 órfãos, vivendo numa situação de miséria. Não é pobreza, é miséria. A reportagem foi muito feliz, tanto foi feliz que mostrou, me sensibilizou e eu estou aqui hoje. Mas a reportagem mostrou que as crianças naquele país, em média, se alimentam a cada 4 dias. 4 dias, uma refeição. Eu confesso que assisti aquele programa, eu dormi, eu não fiquei sem dormir. Tem muita gente que fica sensibilizada e nem dormir, né? Na verdade, eu dormi. Mas eu acordei no outro dia, na segunda-feira, motivado de fazer algo por aquelas crianças, né? E eu fiz uma pesquisa na internet, voltei à fita da reportagem, e pesquisei, queria saber quais entidades faziam trabalho lá em Moçambique. E listou lá, depois do término da pesquisa, eu vi que tinha muitas entidades, né? A maior parte delas eram entidades religiosas. E como eu sou uma pessoa que estou dentro da doutrina, mas tenho muitas restrições aqui, o que outras entidades fazem com a questão caridade, então eu não quis me envolver com nenhuma dessas. E na pesquisa eu achei a Fraternidade Sem Fronteiras. Então a Fraternidade Sem Fronteiras apresentava-se lá como um projeto humanitário de apoio aos órfãos de Moçambique. Entrei em contato, peguei o telefone, liguei, falei com o presidente, pedi explicação e ele falou para mim, se você quiser, você pode, com R$50 mensais, tirar uma criança dessa situação de falta de alimentação, falta de higiene, e você pode acolher ela remotamente, né, com R$50, que lá nós temos gente que faz esse trabalho. E eu disse para ele, não, R$50 eu não quero doar, eu quero trabalhar, né? Como é que eu faço para trabalhar? E ele falou, isso foi em agosto de 2012, ele disse para mim assim, daqui a 6 meses nós vamos à África, se você quiser trabalhar, nós podemos ir junto, e lá você vai poder desenvolver alguma atividade. Passou 6 meses, eu fui, em abril de 2013, eu estive na África, em Moçambique, pela primeira vez, e lá pude observar, então, o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela não tem idealizações, ela não tem fundamentação religiosa, não tem vinculação política, e ela é sem fins lucrativos, tá? Então, na época, eu perguntei para ele, nós vamos à África, mas vocês vão pagar a minha despesa? Ele falou, não, cada um paga a sua. Nós não temos dinheiro para bancar nada. O dinheiro que o padrinho deposita é para a criança que está lá. Então, nós fomos, eu conheci o trabalho. E a Fraternidade Sem Fronteiras, naquela época, em abril de 2013, ela tinha 125 crianças. 125 crianças acolhidas. Eu estive lá, tirei foto de crianças, fiz o cadastro. Hoje, quem entrar no site tem toda a foto de toda criança com o seu padrinho, a idade, se é órfão, se não é, tá toda a condição dela. Nessa época, a gente ainda nem tinha essa informação no site. Mas eu achei que era importante dar transparência e não tinha muita atividade para eu fazer lá, não era médico, não era dentista, como hoje nós temos vários profissionais fazendo esse trabalho, então eu fiz o trabalho de cadastramento. A Fraternidade Sem Fronteiras, ela está atuando então em solo moçambicano, fazendo a ajuda às crianças que não têm pai, não têm mãe, as crianças que realmente estão abandonadas. É difícil até da gente conseguir transmitir para vocês uma realidade tão distante da nossa. Então, eu vou apresentar aqui em vídeos, fotos dos locais, para vocês poderem ter uma noção do que a gente está falando. Então, o local onde nós estamos prestando serviço
são esses, aldeias do interior de Moçambique. Um local sem infraestrutura, sem água, um local de difícil acesso, onde nem o governo daquele país consegue acessar. Nessa região, as famílias vivem, ou melhor, sobrevivem, da plantação de alimentos. Na verdade, da plantação de um alimento, que é o milho, porque o milho é uma cultura que resiste até a falta d'água. E lá não tem água, então nada nasce. A única coisa que nasce lá é o milho. Esse é o tipo de moradia, né? A dificuldade maior deles é não ter água. Naquele local existe um poço, num raio às vezes de 20, 30 quilômetros, onde as pessoas buscam água. Vocês podem ver na parte baixa aqui, a água. É uma água salobra, é uma água barrenta, é uma água difícil da gente imaginar que algum ser humano pode beber. Mas é assim que eles sobrevivem. Eles caminham 10, 20 quilômetros, pegam água e passam o dia, às vezes, com 15, 10 litros de água. Como eu falei, o único alimento, hoje, que eles conseguem ter, é o milho. Né? O milho, depois de pilado, vira uma farinha, né? Que a gente chama aqui de angu. Lá eles cozinham com água e comem aquela pasta que chama shima. Essa pasta, quando cai no estômago, ela dá uma inchada. Eu comi, né? Ela incha, e aí você fica sem vontade de comer por bastante tempo. Né? Isso é o que eles têm para comer. A mandioca, depois que a gente foi para lá, a gente acabou levando, plantando, e também ela é mais resistente, né, às condições do clima. Eles estão também agora tirando proveito da mandioca. É só isso que tem. É milho e mandioca. É difícil eu, em 5 anos que vou para a África, essa foi a única vez que eu vi um cachorro ou um gato. Lá não tem animais domésticos. Em função de não ter comida para o ser humano, para animal não tem mesmo. Então, esse foi o único que eu pude ver e eu tirei foto porque eu achei interessante. Aqui é a escola das crianças de Moçambique. Aliás, a gente chama isso de escola particular. Aqui lá na vida deles a gente chama isso de escola particular. Porque a maioria lá não tem esse tipo de escola. A escola mais comum lá é essa. É debaixo de árvore, um professor ensinando e as crianças sendo alfabetizadas, sem lápis, sem caderno. Elas são alfabetizadas escrevendo na areia, e depois de alfabetizadas, elas recebem do governo um lápis e um caderno por ano. Então é uma realidade que, por mais que a gente fala, por mais que a gente queira apresentar, é uma realidade muito diferente da nossa, né? Eu não sei quem daqui já tinha sido apresentado essa realidade, mas eu, quando vi, eu achei o fim da picada, né? Como se não bastasse toda a dificuldade de falta de água, falta de alimento, é uma das regiões onde o HIV mais se alastrou no mundo, né? Os jovens, os pais, quando completam 17, 18 anos, e não são muitos, né, aqueles que conseguem sobreviver até a idade pós-adolescência, início da fase adulta, eles migram, eles saem para a África do Sul, em busca de trabalho, porque nessa região não tem o que fazer. E quando eles chegam, então, na África do Sul, eles vão trabalhar informalmente nas minas de carvão, de diamante, e aí lá eles ganham os seus primeiros salários, fazem uso desse dinheiro com a prostituição, se contaminam, e depois de 1 ano, 2 anos que guardaram um pouquinho de dinheiro, eles voltam para o interior de Moçambique, aonde vai contaminar as pessoas, as mulheres daquela região. Então, hoje, em Moçambique, nós temos, dentro do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, nós temos várias crianças vítimas de HIV. O país até tem condição de dar remédio, de dar o tratamento, mas como é um país pobre, que não tem infraestrutura, o transporte não existe, transporte público não existe. Então, a criança que está na aldeia, a 400 quilômetros da capital, que é o único lugar onde tem a possibilidade de tratamento, ela não recebe a medicação e nem tem alguém para levar lá. Então, o HIV nessa região
ele dizimou uma grande parte da população, que é essa população adulta, e onde vão ficar aí as crianças órfãs. Então, a região tem esse número de orfandade por causa desse processo, né, de contaminação dos homens, depois transmitindo para as mulheres, a viuvez precoce, e aí a gente tem as crianças vivendo, muitas delas vivendo em grupos de irmãos, um cuidando dos outros. Aqui são 3, mas a gente já presenciou grupo de irmãos, 5 irmãos, um de 11, cuidando de 10, cuidando de 8, cuidando de 7, vivendo de uma maneira que a gente nem imagina como é que consegue viver. Eu vou passar um vídeo para vocês da Linda e Alegria. A Linda e Alegria foi escolhida, né? Foram escolhidas para transmitir para vocês a realidade dessas crianças órfãs. E o vídeo é rapidinho, a gente já mostra. Linda Drente. Tshama na Tshama noxa na ana mamãe na papai, ana vovó, ana titi. ela diz que é linda, Adriane, vive com a irmã, mas eles não têm mãe, não têm pai, não têm tia. Imana mfuna kukumu, imana muundla kunguna vambiri. Na escola penta kota kuzanta, kota kuitata. Ela diz que vai fazer trabalho na machamba para conseguir alimentar-se. O alamale município. Não faz escola, parece que falta. Ele diz que nos dias que vai para a machamba, falta a escola para ganhar 50 meticais diários. E lá munaini na início swakudla. Não pongo uma fronte vital. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Muco me coelho pungalô na munho na. A creche. Essa comida que nós temos aqui fomos dados pela creche. Alô, como ganha que os faculdades da creche muscuma com? Eu acho que Quando a gente não apanha comida na creche, temos que ir à machamba fazer o trabalho para podermos ganhar 50 meticais dia. Mas quando eu ainda lua mukulaco, o após diz que o irmão mais velho está na África do Sul e não cuida delas e nem liga, não diz nada, nem manda comida para elas. Papai, afi, vai. Tu aí. Nós tivemos ali então. Diz que o pai e a mãe morreram enquanto ela era pequenina e não sabe o motivo da doença que levou à morte dos pais. Os pais também morreram, deixaram gado e cabritos, mas o gado bovino os avós levaram. Aqui o que eles têm são cabritos. Tem muito dinheiro que me engana, 11. Aqui elas duas contam com 11 cabritos, mas esses 11 cabritos que ela tem não tem corda. Quando os cabritos invadem a machamba de dunes, elas são submessas a capinar nas machambas de dunes pela queda dos cabritos feitos. Se houvesse uns titis que quisessem nos ajudar, podiam construir uma casa para nós, porque quando há ventania e chove, as chapas abanam e a chuva entra e elas têm medo. Bom, pessoal, o vídeo ele é a pura realidade do que a gente encontra lá na África.
E muitas pessoas, às vezes, quando a gente apresenta a fraternidade, e a gente não cansa de responder, muitas pessoas perguntam por que ajudar uma criança na África? Se aqui no nosso país tem muitas crianças também passando fome, vivendo em orfanatos, vivendo nas ruas, né? E aí a gente costuma dizer o seguinte, a fraternidade, a palavra fraternidade, ela quer dizer, frater vem do latim, fraterno, significa irmão. Irmandade, amar aquele que a gente não conhece, né? Para muitos é muito simples amar, ou não, às vezes é difícil amar quem está dentro de casa, né? O vizinho. Mas existe pessoas muito abaixo, crianças muito abaixo do que a gente pensa como pobreza. Lá, por melhor que a criança ou o adulto queira se esforçar, lá não tem água, lá não tem comida, lá não tem condições de sobrevivência. Então, quando o Wagner, que é o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, o Wagner é um jovem de 42 anos, mora lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Quando ele idealizou ir para a África fazer esse trabalho, ele foi tocado no coração dele, ele foi tocado, com certeza, para desenvolver algo que, para nós, a gente às vezes fala, mas por que lá? Pode ser aqui, né? Mas aqui a gente tem muita gente trabalhando já. A gente tem um governo que, mal ou bem, ele está atuante. Nós temos as condições naturais que favorecem. Nós temos toda a condição que a gente enxerga por exemplo, de rua. É difícil hoje alguém morrer de fome no nosso país. Eu desconheço alguém, mesmo lá na região do Vale do Jequitinhonha, né, naquelas regiões mais agrestes, dificilmente alguém hoje morre de fome, graças a Deus, né? Uma das últimas conquistas que o nosso governo vem mostrando na televisão foi ter tirado o país do mapa vermelho, que é o mapa da fome. E eu acredito que isso aconteceu. Eu acredito que hoje alguém deve morrer de fome, mas num país de 250 milhões de habitantes, nós não temos um número grande de pessoas, de crianças, abaixo da linha da miséria. Diferente de Moçambique, né? Irmãos que está lá do outro lado do Atlântico, num país de 20 milhões de pessoas, sendo que 1.200.000, ou seja, 5% da população, são crianças órfãs. Então, assim, é um fenômeno mundial, é um fenômeno, como já foi mostrado na década de 80, da Etiópia. Acho que aqui a maioria se recorda. A Etiópia, na década de 80, passou por uma situação muito parecida com Moçambique. Lá teve muita gente falecendo em função de não ter comida da seca. Gerou todo aquele movimento do We Are the World, né, que foram os cantores que se juntaram. Hoje a Etiópia já não se encontra mais naquela situação, graças a pessoas que lá atrás fizeram por onde. Então, fraternidade, e é o motivo de eu estar aqui hoje, é isso, é a gente fazer algo pelo nosso irmão, mesmo que a gente não conheça. A situação é grave, a situação é urgente, a situação é de extremamente gravidade. A fraternidade começou a atuar há 5 anos, 6 anos, agora em agosto completou 6 anos, nós já estamos conseguindo atender 5.300 crianças, em 13 aldeias. No início do ano, nós estávamos atendendo 2.200, em menos de 6 meses já dobrou. E por que dobrou? Porque o número de divulgadores desse projeto tem aumentado. Hoje, só hoje, domingo, nesse mesmo momento, nós temos 12 companheiros aqui no Brasil fazendo essa divulgação, em centros espíritas, em empresas, em igrejas. A fraternidade ela é sem fronteira, ela não é da doutrina espírita. Ela não é de uma igreja, ela não é de uma religião. A fraternidade ela é universal, ok?
Então, nós temos tido, dentro do Movimento Espírita, um apoio muito grande, como vocês vão ver logo à frente, de algumas pessoas que têm levado essa ideia, têm levado esse chamamento, esse convite. E eu gostaria muito que, ao final daqui hoje, vocês saíssem daqui. É óbvio que eu vim aqui para convidá-los para se tornar padrinho, mas mais do que isso, que vocês saiam daqui com a certeza de que a gente precisa ser fraternal. Eu vou passar esse vídeo agora. A gente mostrou a realidade da necessidade. Esse vídeo mostra um pouquinho do que a gente está fazendo. A gente pegou umas imagens das crianças já acolhidas e a gente vai passar. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida
fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Inteiras felizes. A terra inteira feliz. Moe. Pessoal, o trabalho é esse. É um trabalho que não custa muito. Cada criança, para receber 2 alimentações por dia, reforço escolar, noções de higiene, é o que a gente tem preconizado lá. Com apenas R$50 a gente dá a oportunidade para uma criança sobreviver. Não é só doando R$50 que a gente pode ajudar. Eu falo R$50 porque tem muita gente, há muitas pessoas que já trabalham, já colaboram com outros trabalhos beneficentes, enfim. A doação, ela é pequena, ela é necessária, e a gente faz questão de convidá-los. Quem puder, apadrinhe uma criança. Mas o mais importante aqui que a gente está querendo reforçar, a fraternidade ela está talvez resgatando algo que, dentro aqui do ambiente da doutrina, a gente tem conhecimento, né? O Brasil foi o país que mais importou mão de obra escrava ao longo dos períodos, né, da escravatura. Vieram aqui e construíram o nosso país. Nós todos aqui somos descendentes dos povos africanos. Nós temos uma dívida, né? Mas não é esse sentimento que eu queria despertar em vocês, não, de ter que saldar a dívida. O sentimento que eu queria despertar em vocês é de serem fraternos, né? A fraternidade hoje já tem mais de 5.300 padrinhos e madrinhas, no Brasil e no mundo todo. Nós temos várias campanhas, né? A principal delas é a perfuração de poços. Um poço naquela região não custa menos de 50, 70 mil reais. Tem mais o último vídeo que eu vou mostrar, é rapidinho para vocês, que mostra a região que mais a gente está atuando, que é a região de Gaza, onde não chove regularmente há mais de 13 anos. E a campanha de perfuração de poços ela é constante. Então, eu convido a todos, ao final aqui isso aqui não é uma palestra, tá? Isso aqui é um convite. Eu convido a todos no final do convite. Na saída tem o panfleto, tem o folder. Aqueles que quiserem se tornar padrinho, vai serem bem-vindos. Mas aqueles que não puderem se tornar padrinho, não deixe de pegar, entre no site, veja as campanhas que nós estamos fazendo, nos apoie na divulgação. Divulgar para nós é muito importante, né? Divulgar é muito importante para nós. A camiseta é uma forma da gente arrecadar fundos, né? Essa camiseta aqui é o que a gente mais usa para levantar recursos para perfuração de poço. Essa camiseta custa R$35, quem quiser tem aí na frente. Além do apadrinhamento e da camiseta, todo mundo hoje tem Facebook, ou a maioria tem, né? Divulgue nas redes sociais, façam propaganda, porque a gente está acostumado a ver só o ruim na televisão, né? O mal vende, né? O bem precisa começar a vender, né? E os vendedores somos nós. Então eu vou apresentar o último vídeo, que
são os desafios que a gente tem e convidar vocês a estar junto com a gente. África, Moçambique, um dos lugares mais pobres do mundo. Mais de 600 mil órfãos de pais mortos pelo HIV vivem na extrema miséria. Província de Gaza. Água. Há mais de uma década não chove regularmente. Como as famílias vivem? Sobrevivem. Alimentam-se de um preparo feito da semente de uma fruta amarga e do chá de um raminho de erva também amargo, até que consigam um prato de comida a cada 3 dias. Retiram água desses pocinhos que cavam na beira dos rios e passam o dia com 20 litros de água insalubre. Apenas 20 litros. As famílias africanas precisam de ajuda. A Fraternidade Sem Fronteiras leva até elas a solidariedade dos padrinhos e apoiadores desta causa humanitária. 11 centros de acolhimento, mais de 4.000 crianças atendidas. Alimentação, orientação à higiene, reforço escolar, atividades culturais, esperança. Jovens recebem incentivos para o estudo, adultos são contratados para trabalhar nas unidades de acolhimento. Caravanas de voluntários, em números sempre maiores, chegam trazendo auxílio e afeto. Uma cultura de fraternidade envolve a todos. E o trabalho encontra novos desafios a todo instante. A edificação de estruturas adequadas para os centros de acolhimento, a melhora da logística de transporte e armazenamento para reduzir custos, a tão sonhada perfuração de poços para ofertar às famílias água saudável em abundância para beber, plantar e se alimentar. Só a fraternidade entre os povos pode vencer os desafios na África. Junte-se a uma grande corrente de amor que já se mobiliza. Eu faço parte dessa corrente de amor. Venha transformar vidas, você também. Fraternidade Sem Fronteiras. Eu faço parte dessa corrente de amor. Eu apoio e acredito no Fraternidade Sem Fronteiras. Estamos trabalhando firmemente com o mesmo propósito, que é acordar a consciência amorosa. Este movimento só tem crescido com a sua ajuda, com a sua contribuição, não só financeira, mas a sua contribuição afetiva, a sua contribuição espiritual, a sua energia. E é isso que tem feito brilhar não só os olhos das crianças em Moçambique, mas de toda esta família. A Fraternidade Sem Fronteira é feita por pessoas como eu e como você, que quer fazer a diferença, não apenas no discurso, mas sobretudo na prática, mudando o mundo. Aceite esse convite, venha também fazer parte desse projeto. Eu apoio a Fraternidade Sem Fronteira. Cada um de nós pode participar desse movimento, contribuindo com R$50 mensais. E cada um de nós que se torna membro da Fraternidade, nós estamos contribuindo para salvar uma vida. Eu apoio. Não seria o momento de você apoiar também? Fraternidade Sem Fronteiras. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Mahatma Gandhi. Então, o que eu queria, nessa manhã de domingo, fazer o convite para vocês, de sermos mais fraternos. Além do apadrinhamento, além da camiseta, além de qualquer forma de auxílio, nós temos as caravanas que, de 3 em 3 meses, vão à África. Essas caravanas, normalmente, ficam 10 dias lá nas aldeias. São caravanas temáticas. Nós temos caravana de médicos, como o Dr. Andrei, que é o coordenador da equipe, vão até lá, prestam serviço de atendimento médico, de enfermagem. Nós temos grupos de dentistas que têm ido também regularmente. Nós temos grupos de professores, de pedagogos. Agora em julho, na metade do mês de julho, nós tivemos uma caravana específica da pedagogia, né, da área da educação, com a colaboradora lá de Campo Grande, a Silvia, que ficou lá também 20 dias, implantou um projeto, né, de reforço escolar. Nós temos,
enfim, várias oportunidades, vários trabalhos, né? Aqueles que tiverem mais, quiserem mais informações, tiverem vontade, nos procure, tem o site, né? Tem um panfletinho, no site tem, você entra lá na aba de caravana. Eu precisei ir para ver, né? E estou aqui hoje para falar para vocês que é um projeto sério, é um fenômeno gigantesco que precisa da nossa ajuda. E para encerrar, eu queria só voltar então lá no início da palestra, quando eu coloquei o vídeo de José. José teve um convite para ser o pai de Jesus. Conforme eu já falei, ele poderia ter esquivado, feito de conta que não era com ele. Mas ele aceitou. Então, o meu convite a vocês é que olhem mais para as pessoas que precisam. Obrigado.